Então, isso eu acho que está avançando. E eu li ontem, por exemplo, declarações, quer dizer, eu li hoje, mas declarações já antigas, do fim da semana, da ministra da Economia da França, Christine Lagarde, que vão muito nessa linha, necessidade de maior supervisão, não podemos abandonar isso. Agora, a verdade é que o mundo que está vivendo uma tal turbulência financeira, com notícias todos os dias, em geral negativas, que exigem medidas imediatas, e tivemos uma mudança muito importante de poder nos Estados Unidos, que o foco se dirigiu para outros assuntos, né? É um pouco, nós corremos um pouco atrás do prejuízo, mas eu acho que agora, na preparação, vai haver reuniões de ministros, vai haver reunião dos Sherpas, né, que são esses assessores que vão também tratar, de modo que eu confio que se possa ter um resultado positivo de Londres. O presidente Lula... Agora, há um ponto que você não mencionou, desculpe, eu vou falar, que é a rodada de Doha, que eu acho que também é importante. Não, é importante. Mas só o Brasil fala na rodada de Doha. Não é verdade. Morreu a chance de recuperar? Primeiro, não é verdade o que você disse. Na ligação do presidente Obama para o presidente Lula, o presidente Obama levantou a questão. Se você tivesse ido a Davos ou acompanhado Davos, você teria visto que os ministros de vários países e os empresários hoje em dia, antes um pouco céticos em relação à Doha, todos defendendo Doha. Agora, a questão é a seguinte: a hora de você liberalizar e de eliminar os subsídios, que são gravíssimos e que é a coisa que mais prejudica o nosso comércio, é também a hora mais difícil, mas é a hora em que é necessário. É como eu dizia outro dia, é como uma bursite. Você tem que trabalhar contra a Doha. Eu vou insistir na pergunta. É o seguinte: o presidente Lula pautou o seu mandato por um ativismo muito grande do ponto de vista da diplomacia internacional, sobretudo junto aos países mais desenvolvidos, quase que metendo o pé na porta assim, para entrar no clube dos grandes. Com essa crise... Eu corrigir, porque não meteu o pé na porta, não. Ele foi convidado várias vezes, cada vez mais estou usando a expressão assim. Agora, recentemente, ele revelou um certo desencanto com o comportamento desses países, foi para o Fórum Social Mundial, agora em Belém, e, de certa maneira, ele deixou passar um pouco essa ideia. Não está na hora de voltar à carga, no sentido de buscar criar um novo tipo de parceria? O mundo não precisa de uma governança nova, que seja mais ampla, que incorpore os países emergentes? Não está na hora de voltar a carga nisso? Bom, olha, você sabe que o que você está dizendo é música para os meus ouvidos, porque isso foi o que o governo do presidente Lula fez mais do que qualquer outra coisa. Aliás, foi criticado muitíssimo por ter feito esse esforço com a Índia, com a China, com a África do Sul, visitou 20 países africanos, com os países árabes, com a América do Sul e a América Latina em geral. Agora, isso tudo sem perder o interesse de discutir com os países que têm mais poder também. Então, esse desencanto, o que ele nos deve fazer ver é que a nossa relação com outros países do Sul continua sendo importante e é talvez até mais importante. Isso eu concordo com você, até para construir essa nova governança, porque que eu acho cada vez mais próxima. O fato de terem organizado a reunião do G20 da maneira que organizaram, e não é à toa que o presidente Bush, na época, colocou o presidente Lula à sua direita e o presidente Rogenthal à sua esquerda. Todo mundo sabe que na política os símbolos são muito importantes. É porque ele queria mostrar que os países emergentes estavam participando dessa nova governança. Claro que tem muita coisa que tem que mudar o Conselho de Segurança na ONU, tem que mudar essas organizações de Basileia, mas o processo está em andamento. E eu devo ir à França, entre outras coisas, devo levar uma carta do presidente Lula ao presidente Sarkozy, e um dos temas é justamente aprofundar as conversas que houve no Rio de Janeiro, com vistas a acelerar essa mudança da governança mundial. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. O episódio César e Battisti pode prejudicar a relação do Brasil com a Itália? Não, eu não creio. Veja, eu acho que quando as pessoas falam que... Eu acho que isso seria, digamos, que determinada empresa não vai investir no Brasil por causa disso, eu acho que isso seria, digamos, eu dou esse crédito de confiança aos italianos de que eles não vão fazer uma coisa dessa natureza. Aliás, a minha relação, nesse tempo todo, com o ministro das Relações Exteriores, a nota do primeiro-ministro Berlusconi, foram muito serenas. O que eu acho é que em toda parte esses assuntos despertam emoção, é natural que despertem, e essas emoções... Sereno e quase omisso, né? Porque o Itamaraty, no episódio do Battisti, praticamente disse, olha, isso é coisa do Tarso Genro, eu era contra, não tem nada a ver com isso. Por que o representante do Itamaraty, na comissão que discutiu o caso, que examinou o caso, era a favor da extradição? Olha, é um julgamento que se faz. Essas comissões existem para isso. Houve um julgamento,
aliás, no Ministério da Justiça também, diga-se de passagem, também houve 3 votos num sentido e 2 no outro. Agora, a lei estabelece que, e isso é um nível, digamos, técnico, um nível técnico, não num julgamento político mais profundo, que cabe, segundo a lei, ao ministro da Justiça. É o que estabelece a lei. Agora há um recurso ao judiciário, o judiciário se pronunciará. Eu acho que nessas coisas, não é questão de ser omisso, você tem que entender que aí sim seria meter a pata, né? Quer dizer, você querer forçar por um interesse, pseudo-interesse, muitas vezes internacional, mudanças que possam afetar visões que têm a ver com a consciência nacional. Eu não estou defendendo ou defendendo, mas eu acho que querer, digamos, forçar uma decisão diferente mas seria... Mas o senhor ficou desconfortável. Agora, ministro, o senhor falou na rodada de Doha, não é incompatível isso? Quer dizer, no momento em que as coisas iam bem e se falava em globalização, não foi possível discutir a questão dos subsídios. Agora que o mundo vai mal e há um protecionismo, todo mundo querendo salvar o seu filé mignon em casa, como é que é possível compatibilizar esse discurso? Você não me permitiu terminar a minha imagem. É como não, uma eu bursite. não. Ele é como uma bursite. Você não precisa estar fazendo assim toda hora com o braço quando não dói. É quando dói que você tem que fazer um pouquinho para acostumar, para vencer justamente aquela inércia. Então, é nesse momento que o mundo está em crise, é mais dura, a pílula é mais amarga, mas ela é mais necessária. Porque se ela não for tomada, aí realmente, digamos, o paciente corre o risco. O mundo não vai desaparecer, mas enfim... você falou dos apelos aqui ao protecionismo. O que acontece é o seguinte, os apelos são inócuos. Você tem que ter, essa coisa do comércio internacional é como uma bicicleta, ou ela está andando para frente ou ela cai. Não adianta você ficar fazendo apelo, vamos todos manter como está, isso não vai ocorrer. Nós temos que mover para frente. A própria integração sul-americana, nós temos que mostrar para os nossos vizinhos que eles têm que mais a ganhar com a integração do que com medidas, com barreiras. Agora, para isso, nós temos também que saber abrir o nosso mercado para eles, temos que saber disponibilizar instrumentos financeiros que habilitem a eles, às vezes, a usar o mercado brasileiro. Mas a rodada de Doha ficou enterrado por um tempo, por causa dessa onda de protecionismo. Olha, eu não quero parecer ingênuo e dizer que vai sair, que nós vamos concluir amanhã, mas eu diria que enterrada ela não está. Aliás, os próprios líderes do G20 afirmaram isso. Eu creio que provavelmente afirmarão de novo, de alguma forma, agora em Londres. O que você ouve da grande maioria dos líderes políticos de países responsáveis é a necessidade de concluir a rodada. Agora, tomar a medida é duro, precisa muita coragem, muita liderança e muita lucidez. Nem sempre é a mercadoria mais fácil no momento de crise. É como a reforma tributária, todo mundo é a favor, mas ninguém faz. Mas aí tem várias possibilidades. Essa é fora da minha... Felizmente está fora da minha alçada. O tempo está acabando, essa conversa aqui voou, né? O tempo passou rápido demais. Obrigado. Nós vamos ter que nos despedir. Queria agradecer a participação da Eliane Catanhede, colunista da Folha de São Paulo, do Raymond Collet, da agência Reuters, e a honra de contar com a presença aqui do nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. Obrigado. Prazer. Até a próxima quarta-feira.